A família do pastor Júnior, eles são de São Mateus do Sul, terra de polonês, lá de polaco, dos parentes do pastor de vocês, lá, né, lugar de comer pirogue, lá, né, São Mateus do Sul, e lugar de mate, de chimarrão, pinhão, essas coisas, né? É bem parecido com a nossa região aqui. Eles são nossos amigos e, pela graça de Deus, nós estávamos no mesmo congresso lá em Caçador, e ele veio para minha casa para ficar, e eu convidei ele para pregar. Era a provisão de Deus, porque eu não ia conseguir pregar. Amanhã eu dou o dia inteiro de curso, né, para professores, lá, capacitação pedagógica. À noite ainda vou estar na universidade, então hoje Deus proveu, né, e nos deu a oportunidade, no primeiro culto, de ouvir uma palavra tremenda. A gente fala isso já para dar fazer aquela pressão no cara, né? Foi uma bênção, e foi muito bom, e com certeza vocês vão ser muito abençoados. Eu falei no primeiro culto que a gente não se importa quando traz alguém para esse púlpito, se fala bem, se isso, se aquilo, a gente se importa se a pessoa é de caráter. E o Júnior tem as duas coisas, além de ministrar muito bem, ele é um homem de caráter, e isso que me alegra, de trazer ele aqui, né, para o nosso latão aqui, trazer uma palavra para nós, porque ele é um homem de caráter, e com a sua família eles têm vivido os sonhos de Deus, os desafios de Deus, em outro lugar, em outro estado, mas eles têm vivido aquilo que Deus tem ministrado. Eu quero orar por eles, depois vou deixar o Júnior apresentar melhor a sua família e o seu trabalho. Pai, nós abençoamos a vida do pastor Júnior, a Deus da pastora Laís, a Deus da Sara, da Isabela. Nós declaramos a Deus que essa família é uma família missionária. Para nós é uma honra, Deus, receber, ó Deus, uma família de missionários, pessoas que servem o Teu reino, que honram o Teu nome, que vivem para a Sua glória. Nós, como igreja, entendemos, ó Deus, que são preciosos os pés daqueles que anunciam o Evangelho da paz, Deus. Por isso nós abençoamos essa família. Eu quero, Deus, nessa ocasião, profetizar, abençoar, declarar a Deus por fé, que eles viverão, ó Deus, um tempo, ó Deus, de prosperidade, um tempo de crescimento a nível espiritual, ó Deus, a nível, ó Deus, de relacionamento familiar, ó Deus, em todas as áreas da sua vida, integralmente, ó Deus, e que eles vão poder colher, ó Deus, os frutos do penoso trabalho. Jesus colhe, ó Deus, os frutos do penoso trabalho da cruz do Calvário, mas eles colherão os frutos, ó Deus, do trabalho que eles vêm exercendo, do penoso trabalho que eles vêm exercendo na obra do ministério, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, quero abençoar o pastor Júnior, pedir que nessa noite ele seja o instrumento do Senhor nessa casa, e nos ajude a entender, ó Deus, os Teus processos, os Teus planos, Pai. Eu abençoo eles em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele vai dar um agavado nas mulheres, ele fez isso no primeiro culto, falou da esposa dele, falou, tá? Então já vou avisar, ele tem essas manhas, tá? E se ele fizer piada comigo, é revanche de uns negócios nossos. Bom, gente, boa noite a todos. É um prazer e um privilégio, com certeza, estar aqui. O Jonathan falou da voz dele, mas a minha também já foi há muito tempo, né? Nós estamos num tempo de férias, né? E nós estivemos na casa da minha cunhada e ficamos gripados, 3 praticamente, os 4, né? Que tem a Isabelinha que tá vindo aí, nós estávamos bem ruim de saúde, mas tinha um metanoia no final de semana e a gente já embola uma coisa com a outra e vai, canta, fala, e a voz foi embora, mas acredito tudo que temos feito debaixo do que o Senhor tem permitido, tem direcionado, e se Ele nos trouxe até aqui, é porque algo Ele quer fazer. Então, como o pastor Jonathan falou, essa minha esposa amada e querida Laís, né? A Sarinha, minha filha, tem 10 anos, e tem a Isabela que está vindo aí. A Isabela é um presente de Deus também. Eu vou contar um pouquinho agora, eu não contei no primeiro culto. Eu estava ali na hora do louvor, opa, agora vai ser um pouquinho diferente algumas coisas, né? Mas essa é minha família. Obrigado, amor, filha. A esposa do pastor gosta de falar, né? Boa noite, igreja. Estamos todos fanhos, eu também estou rouca. E muito bom estar aqui. Bom rever rostinhos conhecidos, né? Várias irmãs conhecidas dos encontros. Muito bom vê-las. Ver que vocês estão bem, né? Ver que vocês estão aqui, estão bem. Então, eu sempre espero, né? Quando a gente vai rever o povo, a gente está mais magro. Mas, infelizmente, não é possível, né? Agora não é a hora. E, se Deus quiser, em novembro vem a nossa Isabela, no início de novembro. Muitas sabiam, né, da nossa espera, né, Zenaide? Muitos sabiam da nossa espera por um próximo filho. E Deus nos concedeu esse ano essa bênção.
O Júnior vai contar com certeza depois mais um pouquinho. Mas é muito bom ver vocês, gente. Muito bom poder estar aqui. Achei que não ia dar certo e Deus nos proporcionou esse tempo juntas. Então, no final do culto, eu quero abraçar algumas aí. Se der tempo, todas, né? Nunca dá tempo, todas, né? Mas que Deus abençoe vocês. Muito bom estar aqui. Queridos, o Jonathan é uma figura, né? O pastor Jonathan. Eu chamo ele de pastorzão, né? Sempre mando mensagem: e aí, pastorzão, como é que você está? Carioca fala meio assim, irmãos. Estou há 15 anos já num romance lá com São Mateus do Sul, entre idas e vindas, né? Estamos lá nesse momento. A igreja me convidou a estar lá como pastor auxiliar e pastor de jovens ali, né? E nós temos servido a Deus, eu e minha família, integralmente lá na Igreja Batista em São Mateus do Sul, junto com o pastor Ebenezer, que esteve aqui, se eu não me engano, há algum tempo atrás, ministrando também. Nós estamos lá colaborando no ministério ali, né? Eu costumo dizer que eu estou onde Deus quer que eu esteja, né? A minha raiz é no céu, no reino, e não numa placa, não num lugar. Então, eu estou ali e Deus tem sido muito bondoso, muito misericordioso. Deus é maravilhoso. E se estamos aqui, né, pastor? É porque Ele tem algo para fazer nessa noite, como eu já falei. Mas eu não posso falar nada sem antes apresentar o pastor Jonathan, né, irmãos? Que é assim, ó. Pastor Jonathan, a gente costuma dizer quando alguém fala muito do outro, né, tá rasgando seda, né, que tá ali, tá fazendo uma rasgação, né? Ele fez isso comigo hoje de manhã lá no Metanoia, né? Ele falou tão bem de mim, não é justo eu começar a pregar e não falar tão bem do seu pastor, né? Mas eu quero contar um negócio para os irmãos. Quantos aqui tem Facebook? Você tem Facebook? Né? Então você precisa entrar lá num lugar chamado Seguidores do Pastor Cláudio Duarte. Lá você vai encontrar um vídeo com o seu pastor amado e querido. Irmãos, eu estava lá na casa da minha cunhada em Paranaguá, olhando meu Facebook tranquilamente, quando de repente me deparo com uma cena. O pastor Jonathan, top do modelo, né, cara? Normalmente eu vejo as mensagens daqui, eu escuto as pregações do pastor. E quando tem filmagem, a filmagem vem do centro, mais ou menos ali. Eu acredito que é posto um tripé mais ou menos naquela direção. E filma o centro, né? Pega todo o pau. Mas essa não, irmãos. Era uma câmera de lateral, outra da outra lateral, outra de frente. Inclusive ele começa um negócio assim, bem aqui na frente, ó. De repente ele fala: você quer saber? E daí ele fala. Ele dá uma sentadinha assim, irmãos, e ele começa. Irmãos, eu tive que comprar. Eu falei: não, vendendo tão bem assim não tem como resistir, né? Brincadeiras à parte, irmãos, vocês têm uma bênção de pastor. Ele é um grande amigo e irmão. Esse lugar que hoje eu piso foi um lugar de lágrimas aqui, algum tempo atrás. Um tempo onde o Senhor ministrou de forma dolorosa, mas profunda em nossas vidas, né? Tem uma juventude, não me lembro se eram 40 jovens que vieram com a gente no Fly, 2016, não, 16. Nós fomos profundamente marcados nesse lugar. Muitos jovens, né, têm experiências até hoje, até eu trouxe algo para mostrar para o pastor depois lá, algumas frases separadas pelos jovens, a respeito do Fly ainda daquela época, e foi ali onde nossa amizade acabou se selando ali, creio eu, com essa família abençoada. Eu conheci o Jonathan de palavras, mas naquele tempo eu conheci ele aqui com sua família, e foi uma bênção de Deus na minha vida, e o que eu falei no outro culto, falo agora, né? Aquele tempo foi um start na minha vida, no meu ministério, em relação a algumas coisas. Porque até então eu caminhava num sentido, mas depois daquele tempo aqui eu comecei a caminhar em outro sentido. Comecei a ver o mundo com outros olhos, comecei a ver coisas que o Senhor só liberou porque eu conheci essa família. Então, por isso eu sou muito grato, e nós temos uma amizade que, embora à distância, eu creio que selada pelos céus, né? E a gente tem orado por isso, porque amizades assim não se encontram em qualquer lugar, que mal se conhece, mas quando a gente está perto, parece que são conhecidos há tanto tempo. E é uma bênção. Eu digo mais uma vez, vocês têm um privilégio de ter um pastor como esse, né? Que Deus continue te honrando, Dayana, sua família, os filhos, irmãos e filhos, né? Eu já lembrei da palestra, né? Pais conectados. Como é que é? Filhos conectados e pais, sei lá. Não sei. Ele tem umas palestras assim, irmão, com uns nomes doidos, né? Eu pensava que eu era doido, mas quando eu conheci esse cara... Tu tinha que ver o pastor de vocês correndo hoje, irmão, na outra igreja.
Eu devia ter filmado aquilo. Mas, bom, não foi isso que eu vim fazer. Queridos, enfim, é um privilégio estar aqui. E eu queria ministrar muito uma palavra que Deus colocou no meu coração nesse lugar. Eu gosto muito de falar do Espírito Santo de Deus. Gosto muito, 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 muito. Ele tem mudado a minha vida, tem transformado meus momentos, e não só meus momentos a sós com o Pai, mas meus momentos caminhando por essa terra. Ele tem aberto portas que homem nenhum abre. Ele tem feito coisas tremendas, tem tocado pessoas ao meu redor de formas tremendas. Mas, principalmente, Ele tem me tocado tremendamente. Tem tratado coisas assim que eu nunca pensei que seriam tratadas em minha vida, mas também tem me usado. Aí, por aí afora, em algumas coisas que eu nunca pensei que Ele fosse usar. E como é tão bom ser usado por alguém tão especial, é sobre Ele que eu gosto de ministrar. Mas não é sobre Ele que eu vou ministrar nessa noite, porque o Senhor não me permitiu. Mas eu espero que a palavra abençoe a tua vida de alguma forma. No entanto, eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui mais uma vez. Nós vamos fazer um pouquinho diferente. O pastor Jonathan falou para me sentir em casa, não tanto, né? Porque ele tem ciúmes, enfim. Estou brincando. Mas eu queria te contar uma história. Começar esse momento que, se você estava no primeiro culto, irmão, eu nunca consigo contar a mesma história da mesma forma, então não se assuste. Mas eu quero te contar uma história de 3 queridos adolescentes. E eu disse no primeiro culto, né, que toda igreja tem adolescentes que pensam que sabe mais do que o pastor, né? Adolescentes sabidos que querem saber mais ainda. E aí o que acontece? Acontece que eles vão atrás, irmão. Adolescente é um bicho que não para quieto. É difícil lidar com eles, irmão, para um lado e para o outro, né? Mas são bênção de Deus, porque eles são um vigor assim tremendo, são abençoados demais. Mas essa história conta que 3 adolescentes ficaram muito insatisfeitos com a leitura de um texto bíblico que está lá em Efésios capítulo 5, verso 18, que diz: "E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução ou contenda", dependendo da tua versão, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Aqueles 3 adolescentes, ao lerem, né, esse texto bíblico, eles ficam incomodados e eles começam a simplesmente questionar e argumentar entre si o que isso significa, ser cheio do Espírito Santo de Deus. E eu tenho que ser cheio todo dia? Como é que funciona isso? O que eu tenho que fazer? E eles tomam uma decisão. Vamos perguntar ao pastor. Afinal, o pastor é o Google da igreja. Então vamos lá perguntar a ele. Vamos falar: pastor, como é que é esse negócio? E dito e feito. Eles foram até o pastor e perguntaram. E o pastor falou: vocês querem mesmo saber? Então eu vou fazer um negócio. E esse pastor saiu, foi lá e pegou uma peneira dessas, né, peneirar a terra, e deu na mão dos 3 e falou assim: vocês vão no rio aqui próximo, e vocês vão ter que vocês vão ter que levar a peneira no rio e encher ela d'água e trazer para mim. Quando vocês encherem ela d'água, vocês vão compreender esse texto bíblico. Aqueles 3 adolescentes olharam aquilo, viram que era algo muito ilógico, mas se o pastor, né, da igreja falou, vamos lá, né? E adolescente é um bicho marrento, né? Eu já fui adolescente e sei disso muito bem, mas são uma bênção, irmão. Não, nada contra os adolescentes, né? São bênção de Deus. Daqui a pouco tem gente me batendo aí, enfim. Mas são uma bênção de Deus. Foram os 3 lá na beira do rio, eles entraram na água e começaram a peneirar a água. Afundava, levantava. Afundava e levantava. E eles não conseguiam entender nenhum tipo de dinâmica ou estratégia que pudesse encher e trazer água dentro daquela peneira. Por quê? Porque, como os irmãos sabem, uma peneira é cheia de buracos. Digam comigo: buracos. Uma peneira é cheia de buracos. Uma peneira não tem como, não é um copo, não é uma vasilha, não é um vaso, não é um jarro, não é um balde. Não é sequer uma banheira, mas é uma peneira, toda furada. Mas o pastor falou: só quando vocês encherem que vocês vão entender. E o que acontece? Acontece que um daqueles já desanimou logo no início. Eu não vou mais mexer nisso. Vocês 2 que se virem, diz aquele primeiro menino. E ele se afasta do rio, ele fica ali sentado numa pedra, olhando os seus 2 bobos amigos, lá peneirando a água, literalmente. Mas aqueles 2, no intuito de compreender melhor o texto bíblico, e já que o pastor deu uma orientação, eles falaram: não, tem que ter uma lógica nisso.
Tem que ter um porquê de eu estar fazendo isso. O pastor não faria algo terrível de fazer a gente perder tempo aqui. E eles estão ali peneirando, e passa de um lado e vira do outro, e pega os dois juntos, pega um separado, eles soltam e nada acontece. Eu falo, meu Deus, mas... E aí, passado algum tempo, o segundo resolve desistir. E ele, muito injuriado, ele diz, chega, para mim não dá mais. E ele se junta ao outro ali, e ele se olha e fala, por que a gente vai ficar aqui? Vamos embora, deixa esse aí, sozinho. Você não vem com a gente? Eles perguntam. E aquele menino dentro do rio, ele diz, não, eu não vou. Então ele fala, então você fica aí. E como tu não vai conseguir, quando tu terminar, tu leva de volta a peneira para o pastor lá por causa da obra. E ele falou, tudo bem. Os dois foram e um ficou. E aquele um que ficou, ele ficou ali, e ele ficou, e ele ficou, e ele ficou. E já começou a anoitecer, o pastor estranhou. Por que aqueles meninos estão demorando? E o pastor vai atrás. Quando chega lá, ele só encontra um menino. E aquele menino em lágrimas está ali com a sua peneira, tentando levantar, erguer água de algum tipo, para poder compreender o texto bíblico. E ele nem percebe que o pastor chega, e o pastor fica ali quieto, olhando. Mas quando aquele menino percebe que o pastor está ali, ele pergunta, pastor, eu já fiz de tudo, de um lado para o outro, contra a correnteza, a favor dela. Já coloquei minhas mãos embaixo para tentar erguer com água, e de forma alguma eu consegui reter a água dentro dessa peneira. Mas eu preciso compreender esse texto bíblico. Aquele menino entendeu que saber o resultado do versículo a respeito do Espírito Santo era algo importante. E o pastor fala, você realmente quer saber? Eu vou te falar. Só existe um jeito. Um único jeito de você ter água nessa peneira. E ele pergunta, qual, pastor? Me diga. Eu preciso saber. E ele diz, o único jeito é manter a peneira debaixo das águas. O único jeito é manter a peneira mergulhada no rio. Não existe outro jeito. Não existe, querido, outro jeito de se manter cheio do Espírito Santo de Deus, a não ser estando totalmente submerso no rio do Espírito Santo de Deus. Não tem outro jeito, não tem outra forma. E por isso queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Nós vamos adorar mais uma vez o Senhor com aquela canção, Santo Espírito. E eu gostaria de, junto com os irmãos, declarar que Ele é bem-vindo aqui nesse lugar. Mas não só como foi declarado no início desse culto, mas agora de forma bem específica, ao cantar essa canção, diga para Ele, Espírito Santo, abre o meu coração nessa noite. Me ensina a me manter nesse rio. Muitas das vezes as águas nos assustam, porque nós como seres humanos entendemos que vamos nos afogar e morrer. E não percebemos que é exatamente ao contrário. Quando nos afogamos nas águas do Espírito, aí que vivemos. Aí que encontramos vida nele. Aí que somos cheios por completo. Cheios a ponto de não só ser algo bom para cada um de nós, mas cheios de forma que outros ao nosso redor vão poder sentir as águas do Espírito Santo. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Diga isso a Ele, tua presença. Tua presença. Declare agora, Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Santo
Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo sermos inundados por tua glória, Senhor. Diga: Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. ore no seu lugar aí, diga para Ele mais uma vez. Espírito Santo, acalma meu coração, diga para Ele. Acalma, 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 Santo Espírito, o meu coração, diga para Ele isso. Permita que Ele te leve a águas tranquilas nesse momento. Permita que Ele tire todo o peso, todo o fardo que você entrou nesse lugar. Permita que espiritualmente Ele libere sua mente, seu coração, para o que Ele quer ministrar nessa noite na sua vida. Permita então que Ele te leve a águas tranquilas. Permita que Ele te traga a paz de Cristo Jesus nesse momento, que não é uma paz qualquer, mas é uma paz que excede todo e qualquer entendimento. Permita isso. Essa canção, ela nos convida a desfrutar dessa presença. Você pode dizer: vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Isso é um convite à igreja do Senhor Jesus nessa noite. Vamos provar da tua glória e bondade. Você pode dizer isso então? Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Espírito Santo de Deus, ministra aos nossos corações nessa noite mais uma vez. Que a tua palavra encontre corações sedentos, corações famintos pela presença do Pai, corações desesperados por mais de ti, mais de ti, mais de ti, mais de ti, em nome de Jesus, amém. Você pode tomar o seu lugar. Obrigado, queridos. Se você puder pegar a sua Bíblia, ou de papel ou digital, e abrir em João capítulo 14, verso 6. João capítulo 14, verso 6. Um texto muito conhecido da palavra de Deus, um texto que precisa nos trazer algo tremendo em nós. Esse texto precisa nos levar a algo. Esse texto precisa nos incomodar. Esse texto precisa mexer com a gente, querido. E antes de nós lermos e comentarmos a respeito, eu queria te dizer o porquê dessa palavra. No primeiro culto eu comentei sobre isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês o motivo que Deus me deu essa palavra e o porquê de trazer aqui. Eu não sei, mas talvez você tenha passado por algumas coisas que eu passei e me levaram a Deus falar tudo que Ele falou aqui, que acredito que Ele gostaria que eu ministrasse nessa noite. No último mês, talvez nos últimos 2, 3 meses, eu tenho caminhado diante do Senhor num tempo de muita crise.
crises em diversas áreas. Chegaram momentos na minha vida servindo a Deus em São Mateus, não só em termos de igreja, mas família, trabalho, faculdade, enfim, todos os aspectos relacionados à minha vida, em que eu comecei a perceber que tinham muitos pontos errados, muitas coisas sem respostas, e eu comecei a procurar em Deus entender o que era isso. E eu realmente não me lembro, fugiu da minha mente, eu não anotei. Acredito que eu sou muito ruim com as pronúncias em inglês, eu tenho muita dificuldade com isso, mas acredito que seja Jonathan Edwards, que no final de todas as noites ele se assentava no canto da sua cama ou numa cadeira, e ele, como um grande homem de Deus, e ele se tornou isso por alguns motivos, e acredito que esse era um deles, ele tinha uma lista de perguntas que ele fazia a si mesmo, se questionando a respeito do seu dia, como foi o seu dia, às vezes como foi a sua semana, o seu mês, seu ano. Ele fazia uma autorreflexão a respeito do que ele vivenciou. E dentro disso ele esperava constatar coisas que ele acertou ou errou. O que ele acertou, ele procurava melhorar. E o que ele errou, ele procurava não só tirar da sua vida, mas se ele errou com alguém, ele ia até esse alguém para tentar restituir e renovar uma aliança com essa pessoa, né, de forma a ter o seu perdão e a pedir perdão. E eu, ao ler sobre a vida dele, eu percebi algumas coisas, eu falei, eu preciso fazer coisas semelhantes. Porque isso vai me levar a ser uma pessoa melhor, um filho melhor, um marido melhor, um pai melhor, um servo de Cristo melhor. Você entende isso? Amém? Mas falar isso com Deus é complicado, irmão, porque Deus escuta nossas orações, né? Isso é um problema sério, irmãos. Às vezes a gente fala, Senhor, eu estou aqui porque deve é. Ele fala, aham, então vamos lá. Mas daí quando vem os problemas a gente fala, sabe o que é, Senhor? Aqui não... E eu quando falei com o Senhor isso, eu não sabia a proporção do que eu estava falando. E as lutas vieram numa força, irmãos, que os irmãos não fazem ideia. Então toda a minha vida ela foi cercada de situações que eu precisava resolver. E maturidade tem muito a ver com encarar problemas de frente. Maturidade tem a ver com olhar na face do problema. E não dizer para Deus o tamanho dele, como diz a frase, né? Mas dizer para esse problema o tamanho do nosso Deus. E eu tive que aprender isso a duras penas. Porque nesses meses eu tive que olhar para Deus e questionar algumas coisas, e tentar entender o que Ele queria da minha vida. Quando ao meu redor tinham situações que eu vou contar aqui, de pessoas que me levavam até mesmo a querer desistir de coisas que eu considero muito preciosas. Por exemplo, ser um pastor. Quando eu tenho convicção do que Deus me chamou para ser. Eu tenho uma convicção assim, irmãos, pode falar o que for. Eu creio que Deus me chamou para ser um pastor. Para cuidar de vidas. Para, sabe, eu tenho muito aquela palavra de Isaías lá, sobre libertar os cativos, os oprimidos, sabe, levar cura aos enfermos. Meu chamado saiu daquele texto bíblico ali, no momento de dor na minha vida, e Deus me levantou, e Ele falou, é isso aqui que eu quero da tua vida. Mas toda caminhada, irmãos, existe um momento em que você fala, será, Deus? E eu nunca achei que esse momento chegaria. Ele chegou por causa de pessoas, de situações, de problemas. E até mesmo minha esposa olhava para mim e falava, amor, que isso? Eu não estou te conhecendo. Irmãos, eu sou uma pessoa que é muito difícil ficar depressivo. Eu fico num canto quieto, irmão, lendo um livro, horas. Se não for me chamar ali... eu preciso estar em comunidade. Irmão, eu amo estar com o povão. Na minha igreja eu nunca prego aqui em cima do palco. Lá tem um sem fio, eu vou até os fundos da igreja andando, irmão. Eu falo com todo mundo. Eu gosto de estar com o povão, sabe? Eu acho que Deus me chamou para um púlpito assim, sabe? Eu falo, Jonathan sabe, né, pastor? Não é por mal, mas eu sou meio assim, irmãos. Eu sou informal. Eu não tenho essa formalidade de... Irmão, eu gosto de usar all-star, eu gosto de andar de skate. Eu sou um cara muito informal. E Deus me escolheu, e eu falo assim, Deus, o que tu viu em mim? E aí Deus falou comigo, esse texto bíblico, e Ele disse para mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Você quer chegar nos céus, mas você tem que entender que existe um caminho, existe uma verdade, existe uma vida. E eu sou esse caminho, eu sou essa verdade, eu sou essa vida. Se o teu caminho está tortuoso, existe algum problema. Se a tua verdade entrou em questão, tem algum problema. Se você não está tendo vida, é porque existe algum problema.
pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não diga só amém, diga aleluia. Eu sei que o frio nos inibe, mas eu creio que existe um fogo neste lugar. Um fogo que nos incendeia de dentro para fora, irmãos. Eu quando cheguei aqui no primeiro culto, eu sou muito ruim de nomes, irmão, mas quando eu vi essa irmã cantando, falei para a mãe dela, falei, meu Deus, dá para emprestar não, para a gente levar em São Mateus, né? Ô bênção de Deus. O ambiente já estava preenchido da glória de Deus aqui. Se você percebeu nessa adoração do início do culto até agora, irmãos, a presença de Deus já invadiu esse lugar há muito tempo. Cabe a nós não só desfrutar, mas absorver. E eu já não estava nem conseguindo absorver isso, irmãos. Hoje eu consigo novamente isso. Mas Deus diz para mim, existe um caminho, a verdade e a vida. Eu fiz 3 tópicos, caminho, verdade e a vida. No primeiro culto, eu comecei pelo caminho. Eu vou mudar um pouquinho. Eu vou começar sobre a vida. Eu quero te dizer que para que nós tivéssemos essa vida, para que nós tivéssemos a vida eterna ao lado do Pai, alguém pagou um preço. Alguém teve que abrir mão de alguma coisa para que eu e você pudéssemos desfrutar de algo tão precioso, algo tão maravilhoso, algo que o homem não pode construir, algo que o homem não pode, sequer cogitar em conceber. Não pode. Porque só em Jesus Cristo nós vamos encontrar a vida eterna, em nenhum outro. E muitas das vezes até nós cristãos nos deparamos com algumas realidades e nós nos questionamos a respeito disso e achamos que essa vida nós podemos encontrar em outras coisas. Nós podemos encontrar em pessoas, nós podemos encontrar em empregos, em relacionamentos, em coisas, em pessoas, em situações. Eu quero te dizer nessa noite, não podemos. Nos foi oferecido uma porta e ela é estreita, ela não é larga. A porta larga, eu vejo, irmãos, quando eu penso na porta larga, me vem à mente, irmãos, uma sociedade que tem nos oferecido tantas coisas. Mas como os irmãos devem ter percebido, a palavra do momento, corrupção. Pois é isso que a sociedade tem feito, corrompido nossos corações, nossos filhos. Os colégios já não ensinam mais o que deveriam ensinar. Nós pensamos que deixamos ali nossos filhos para que eles cresçam, aprendam história, geografia, matemática, ciência, mas não, eles estão aprendendo vãs filosofias que têm levado eles cada vez mais à perdição, a procurar em situações e coisas. Irmão, quer ver uma coisa? Filtro dos sonhos, alguém conhece? Deve ter visto, né? Um negocinho que parece uma teia de aranha assim, um troço redondo que fala. As pessoas acreditam mais naquilo do que em Jesus que morreu na cruz por cada um de nós. É isso que a sociedade tem a te oferecer, um negócio feito por mãos de um homem. Agora, o que Jesus concebeu naquela cruz, homem nenhum pode conceber, irmãos. Mão nenhuma de homem nenhum pode construir, pois isso só está nas mãos do nosso Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus o seguinte, João capítulo 5, versos de 24 a 25, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que ouvirem viverão. Quantos aqui querem viver, irmãos? Alguém aí não? Amém ou não amém? Vamos lá, vocês estão comigo? Vamos comigo até o final aí, irmãos. Tenha paciência. Irmãos, eu quero viver. Então se quer, diga amém. Amém. Eu olho, o Jonathan já me assustou, né? O pastor Jonathan me assustou, né? Falou do outro irmão ali que é pastor e teólogo. Eu falei, meu Deus. A gente vai pregar para uns homens de Deus assim, a gente fica já, né? Nesse texto aqui tem uma pequena parte que diz assim, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E se eu for na teologia, eu vou encontrar muita coisa. Mas no dia que Deus me falou sobre isso, Ele disse para mim assim, esses mortos aí são aqueles que já morreram para o mundo também. Que hoje olham para mim e já ouvem a minha voz. Muita gente não tem ouvido a voz de Deus nessa geração, porque não morreu para o que o mundo tem oferecido. Ainda vive para o mundo, não vive para Deus.
Porque a partir do momento que morrer para o mundo e viver de fato para Deus, ouvirão a voz de Deus em tudo, em todas as coisas, em todas as pessoas, em todo tempo, a todo segundo, minuto, não importa. Onde você olhar, para o que você sentir um aroma, você vai perceber o aroma de Deus. Você escutou uma voz, você vai ouvir Deus nessa voz. Você olhou algo, você vai perceber Deus nesse algo. Você crê nisso? Irmãos, quando eu li esse texto, Deus começou a falar comigo, falou assim, você precisa morrer ainda mais. E eu falei para ele, Deus, como assim? Já sou um pastor, Deus, olha aí, eu já oro tanto, né? Deus, eu já adoro tanto, pego meu violãozinho lá e ó, tchulengo, eu te adoro, Santo Espírito e tal. E tu vem me dizer que eu tenho que morrer ainda mais. E ele diz, sim. Qual o nível que você quer estar com Deus? Quando você falou comigo que queria ter uma vida plena comigo, era só um pedacinho ou era realmente plenitude? Porque na plenitude existe um preço ainda maior. Mas o preço não foi pago lá por Jesus. E você tem a vida eterna hoje. Agora só porque você tem a vida eterna vai sentar no canto e esperar eu chegar? Não, você tem coisa para fazer, filho. Levanta daí. Vai para frente. Eu não te chamei para você ficar sentado no banco, não, rapaz. Você tem que fazer alguma coisa. Eu falei assim, não, mas eu não fui chamado. Eu falei, então entra no aquecimento lá, igual jogador de futebol, não tem um tempo de aquecimento? O Jonathan largou uma palavra dessa hoje para mim, né? Teu tempo vai chegar, calma aí. Eu falei, meu Deus, só vem confirmar o que ele já tinha falado, né? Porque às vezes nós não aceitamos o aquecimento de Deus. Nós queremos ir lá e jogar o futebol. Nós queremos já ir para o campo. Quando Deus falou assim, vai para o aquecimento agora. Nós queremos estar no púlpito, quando Ele diz, fica na recepção. Nós queremos entrar numa empresa e ser gerente, quando Ele está dizendo assim, não, você tem que limpar o banheiro primeiro. Irmãos, lá na nossa igreja nós temos encontro com Deus. Você quer ver se uma pessoa é serva de Deus? Manda ele limpar o banheiro do encontro com Deus. Não que esteja sujo demais, mas todo mundo quer ir para o encontro para orar pelos outros, né? Daí é fácil. Manda ir cozinhar, irmão. Vai lá para a cozinha, lavar a louça, descascar a batata para maionese de domingo. Quando olha aquele sacão de batata, irmão, nem demônio fica para perturbar, irmão. Porque o negócio é feio, é muita batata, irmão. Até nas batatas os demônios são expulsos no encontro, irmão. É brincadeira, irmãos. Meu pastor lá de São Mateus pregar heresia aqui. Irmãos, mas às vezes nós queremos estar na janelinha, né? Nós acabamos de entrar no ônibus, a gente tem que aprender que tem etapas a vida. Mas nós vamos chegar nessa questão das etapas. Mas nós olhamos sempre a vida eterna e nós nos esquecemos que Deus também quer que nós desfrutemos de uma vida plena aqui na terra. Uma vida abundante aqui na terra, uma vida de graça, de amor, de misericórdia. Muitos entendem isso como prosperidade financeira. Irmãos, a Bíblia não está falando dessa prosperidade. Ela está falando também dessa prosperidade, é diferente. Mas a sociedade diz o quê? Que bem-sucedido é aquele que tem muito. Quando a prosperidade vinda dos céus não tem a ver só com muito, mas tem a ver com sempre. Porque eu creio num Pai que dá o pão nosso de cada dia. Mas não só isso. Ele também é um Pai bondoso, que ainda dá mais do que isso. Muita gente come 2 pãezinhos no seu amanhecer e não consegue dar graças a Deus. Mas tem 2 a mais do que muita gente. Muita gente come só 1 e não percebe que tem 1 a mais do que muita gente. Num tempo de frio, irmãos, me incomoda muito quando esfria o tempo. Muito. Eu fui pastor 2 anos em Ponta Grossa, da Igreja Batista Aliança, e uma das nossas as coisas que a gente fazia na parte social era o sopão e o café da manhã lá, e o café da noite. Nós gostávamos muito de fazer isso. E quando esfriava, irmãos, e nós fazíamos, né, a gente não fala muito a palavra campanha, mas nós arrecadávamos dinheiro e comprávamos vários cobertores e distribuímos pela cidade. E os irmãos falavam assim para mim, olha, pastor, você está jogando dinheiro fora. Porque esse daí não quer nada com nada. E realmente, tinha uns que chegava lá, eu ajudava numa clínica de reabilitação de jovens drogados. E eu falava assim, cara, eu vou te levar lá, você não quer ir junto comigo? Vamos lá, nós encaminhamos vários irmãos para a clínica. Mas sempre tinha alguns que falavam assim, não, meu lugar é aqui na rua. Eu gosto de morar na rua. E aí vinham alguns irmãos cristãos e falavam assim, não, para isso aí, pastor, a gente tem que parar de dar cobertura. Porque vai vender por alguma coisa, vai fazer alguma coisa. E diferente do que muitos pensavam, dizia, não, a gente vai continuar dando. A gente vai continuar dando.
Pastor, mas a nossa igreja não tem dinheiro, a nossa igreja é uma igreja pobre. Mas o pouco que temos, nós vamos repartir, nós vamos dar. Irmãos, é muito difícil isso, eu sei. Quando a gente já tem pouco, dar ainda é mais difícil. Quando tem muito, ainda é mais difícil ainda. Mas a Bíblia fala alguma coisa sobre isso, né? Uma questão aí que até o pouco que tem, alguns vão perder, não fala disso. Irmãos, são coisas muito sérias. Então essa vida plena aqui na terra tem a ver com a vida que Jesus disse lá em João, capítulo 10, verso 10, que o ladrão ele viria sim para matar, roubar e destruir. Mas que ele, Jesus, veio para trazer vida em abundância para cada um de nós. Ele veio para despejar uma vida abundante, uma vida que nos levaria à plenitude de estar com o Pai, de uma vida satisfatória em que o reino de Deus seria estabelecido e manifesto aqui na terra. O reino de Deus não precisa ser estabelecido nos céus, não, ele já está estabelecido lá. Ele tem que ser estabelecido aqui. E por que ele nos dá uma vida abundante? Eu questionei muito isso diante dele. Eu falava, Deus, isso aqui tem a ver com o quê? E ele começou a ministrar no meu coração. Quando os meus filhos entendem que eu estou dando uma vida abundante, que eu estou cuidando, que eu estou tratando, eles se sentem em paz. E quando eles estão em paz, eles não têm nenhuma dificuldade em me servir, estabelecendo e manifestando o meu reino, o reino do meu filho aqui na terra. O Senhor quer paz para a sua família. O Senhor quer restauração para a sua família. O Senhor quer alegria para a sua família. Talvez você veio hoje aqui, você tem um peso, porque sabe que, de repente, o teu marido ou a tua esposa não estão aqui. Ou o teu filho, ou um cunhado, ou um irmão, ou um pai, uma mãe, não importa. Eu quero te dizer que o Senhor quer alcançar cada um deles. Quer levar essa vida abundante para cada um deles. Uma vida em que não há mais angústia, que não há mais dor. É possível aqui sim. Sabe por quê? Porque quando o reino de Deus ele é estabelecido, quando nós entendemos isso, entendemos que Deus não é só um Deus que nos criou e nos abandonou debaixo de uma árvore com uma mamadeira. Não, Ele não fez isso. Ele é um Deus presente, e é por isso que hoje, através do seu Santo Espírito, nós podemos declarar em alto e bom som, Abba, Pai. Você pode dizer aleluia? Isso precisa te empolgar, querido. Isso precisa te dar comichões em tua cadeira aí e você começar a se sacudir. Sabe por quê? Porque isso é tremendo demais, saber que você tem um Pai Celestial que te ama profundamente. Um Pai que nunca desistiu de você, um Pai que acredita nos teus sonhos, um Pai que acredita, sabe, naquele sonho de 1900 de antigamente, que até você quase já se esqueceu. Ele ainda acredita, porque no reino dele não tem idade. Quantos na Bíblia não era nem para ter filho, e depois de sua velhice, encontraram a paternidade? O Senhor faz quando quer, a hora que quer e quando quer. É Ele é soberano. Pastor, mas eu quero agora. Claro que quer, nós somos a geração do micro-ondas, né? Isso aí é jargão gospel já, né? Todo mundo fala isso, eu sei. Mas é uma realidade, nós queremos para ontem. Tem 1 ano que eu estou tentando vir aqui visitar o Jonathan e sua família. Mais de um ano, né? E hoje estou aqui. E ainda vim falar. E eu falei para eles, irmãos, eu não estou indo aí para pregar, eu estou indo para estar contigo. Não, mas tu prega. Queria muito você pregar. Eu falei, tá bom, eu prego. Mas eu falei, eu vim por vocês. Irmãos, mas é um privilégio estar aqui, mas... Irmãos, eu não pude, dentro desse 1 ano, estar aqui. Se você ler a carta aos Romanos, por exemplo, Paulo ele vai escrever o seguinte: quisera eu já estar aí com vocês, eu queria já estar aí, né? Eu queria já poder ter ido visitar vocês, irmãos. Mas ele disse, não foi possível. Ele registra ali no seu 1º capítulo, se eu não me engano. Ainda não foi possível. E daí ele vai e escreve aquela carta, abençoada. Meu Deus, que livro. Quer ser abençoado? Leia o livro de Romanos. Irmãos, nem sempre tudo é como nós queremos, como nós podemos. E ter vida, a vida de Jesus é entender que essa vida, ela não precisa esperar até amanhã. Eu posso estar diante dele hoje e receber essa vida por completa. E isso sim, eu posso ter já. Não é para amanhã, é já. E é engraçado, porque muitos têm simplesmente deixado isso de lado. Mas esse é o ponto da vida. Vamos para o ponto da verdade. Verdade, irmãos. Tem um texto bíblico que tenho certeza que você conhece, que está lá em João 8,32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Eu disse o seguinte no primeiro culto: se essa aqui é a verdade,
e eu não sei qual é a verdade. Quer dizer, eu sei, e eu falo para o pastor Jonathan, pastor, olha, essa aqui é a verdade que pode te libertar. E eu colocar essa verdade aqui. Ele continua no lugar dele lá. Ele já sabe que essa é a verdade, mas ele continuou lá. Mudou alguma coisa na vida dele? Apenas o fato de saber que aquela é a verdade que pode libertar ele. Agora, se o pastor Jonathan levantar do lugar dele, pegar essa Bíblia e começar a comer ela, beber dela, a aprender sobre ela, muda alguma coisa? Muita gente, eu já vi tantas pregações sobre isso, né? Não, conhecereis a verdade vos libertará. E a igreja diz, aleluia! E a igreja, né, vibra e tal. E realmente é para vibrar mesmo. Porém, é engraçado como a gente sai às vezes da igreja e não toma posse dessa verdade. Não entende que essa não é só uma simples verdade, mas é a verdade absoluta. Para aqueles que creem em Cristo Jesus, é claro. Irmãos, verdade tem a ver com conhecer. Eu estava olhando alguma coisa no dicionário sobre isso. No dicionário informal, conhecer significa incorporar à memória alguma coisa. Ficar sabendo ou tomar ou ter consciência de. Então, olha só, era uma coisa que você não tinha aqui, que você pegou e colocou aqui. Você enfiou dentro da tua cabeça isso de uma vez por todas. Você não pegou e conheceu só uma verdade de saber que ela é real. Mas agora você tem ela, você absorveu essa verdade. Sabe por quê? Porque a Bíblia está dizendo nesse versículo que existe uma verdade que liberta. Uma verdade que arrebenta com grilhões. Uma verdade que arrebenta com as ataduras demoníacas. Uma verdade que traz cura e libertação. Uma verdade que levanta o enfermo do seu leito. Uma verdade que traz libertação para uma casa simplesmente possessa e opressa. Essa verdade liberta. Essa verdade, ela traz luz onde as trevas estavam simplesmente tomando posse. Essa verdade, ela liberta de tal forma que não só o corpo é liberto, não só a alma, não só o espírito, mas os três são libertos em nome de Jesus. Como não poderíamos vibrar com tamanha verdade que liberta? Uma verdade que vem como uma bomba atômica em nós e nos traz uma visão espiritual de reino tremenda. Uma verdade simplesmente abençoada. Uma verdade, irmãos, que o mundo não pode trazer a nenhum de nós. Às vezes, aqueles que estão ao nosso redor tentam trazer algumas verdades para a gente, não é assim? Fiquei sabendo de tal coisa. Menino, olha só isso aqui. E mostra, e fala, e manda videozinho no WhatsApp, e manda vídeo daqui, vídeo dali, manda conversa, e manda... E a gente fica. Quer ver uma coisa? Eu gosto muito de café. Até a irmã trouxe um café lá, nem deu tempo de beber. Eu gosto muito, muito do café. Aí, por eu gostar de café, tem sempre aquele que chega e fala assim, mas você sabe que o café faz mal para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. Daí vem um outro na mesma mesa e diz assim, não, mas eu já li também que o café é bom para isso, para isso, para isso, para isso. Há um tempo atrás, irmão, comer muito ovo fazia mal. Aí tem um que vai dizer assim, não, mas o ovo faz bem, pode comer todos os dias. Minha esposa está grávida, na primeira gestação, o que pode comer? Olha, ovo você não pode comer porque tem muito colesterol, assim, assado. Agora o doutor vem e fala assim, não, coma ovo todos os dias. Gente, mas qual que é a verdade? A minha filha tem 10 anos, então em 10 anos a verdade mudou. Pois tem um versículo bíblico que diz que tudo pode passar. Mas as minhas palavras não vão passar, diz a palavra de Deus. Por mais que algumas verdades possam mudar, irmãos, as que estão relatadas nesse livro nunca mudarão. E uma delas é que a verdade e a vida somente em Cristo Jesus. Nunca mudará essa verdade, nunca, nunca, ela nunca vai mudar, nunca vai mudar. É engraçado que verdade também tem a ver com direcionamento. Quando nós sabemos a verdade, nós temos condições de direcionar. Tem coisas, por exemplo, na área de coach, que o pastor Jonathan pode me direcionar. Por quê? Porque ele tem verdades a respeito disso. Talvez existam profissões aqui dentro. Tinha um irmão que mexia com maçã, né? Ele compreendia muito sobre maçã. Ele podia me direcionar em relação à maçã.
Vai ter gente que trabalha com arquitetura, vai poder me direcionar nessa área. Um pastor pode direcionar em algumas áreas, uma enfermeira em outras áreas, um médico em outras, porque eles detêm certas verdades que direcionam. Jesus, ele não só tinha, como ele é a própria verdade. E tem um texto bíblico que está lá em João 17:17. Jesus ali, todo o texto de João 17, Jesus está fazendo ali orações. Ele está orando pelos discípulos, pelo povo, pelo lugar. Ele faz várias orações ali. Na verdade, é uma oração que ele fala várias coisas. Pelo menos é o que eu consigo compreender daquele texto. Mas tem um pedaço, lá no versículo 17, ele vai dizer o seguinte: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, diz o texto bíblico. É engraçado que Jesus, ele foi enviado pelo Pai com uma missão. Ele era o Messias prometido a um povo. Ele viria para salvar todo um povo. Ele tinha uma missão. Missão essa que até os seus não o receberam, como diz a palavra. Mas ele não desanimou nessa missão. Ele continuou, ele prosseguiu. Jesus, ele não parou no meio do caminho. Jesus continuou. E nessa missão, ele juntou ali 12 discípulos. Ele trabalhou com esses 12 camaradas de forma, acredito eu, até árdua, porque ensinar aqueles 12 não foi fácil. Nós achamos até que vai ser fácil hoje nas nossas igrejas ensinar as coisas, não é a mesma coisa, né? Mas ele ensinou, e ele, quando ele estava ali prestes a passar pelo seu momento de dor, e logo após ele subiria aos céus, ele está ali orando, ele diz: Pai, santifica-os na tua verdade, pois a tua palavra, ela é a verdade. Ela é uma verdade que diz a Bíblia que tudo vai passar, mas essas palavras não vão passar nunca. Então, Pai, santifica esses discípulos, porque assim como tu me enviou, Pai, envia eles agora para continuar a missão. Envia eles agora, Senhor. Pai, para que eles possam estabelecer e manifestar o reino agora. Eu estou indo aos céus, mas olha, faça isso com eles agora. É isso que Jesus está dizendo. E a mesma questão que eu fiz no primeiro culto, faço agora. Levanto aqui. Será que hoje o Senhor encontrará nesse lugar discípulos do próprio Cristo que vão se deixar ser santificados na palavra, pois a palavra do Pai, ela é a verdade. Aleluia. Porque é preciso ter um coração disposto a isso. Porque nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito vão arrombar o seu coração, nem a sua vida. Eles vão sempre como bons cavalheiros, como pessoas que te amam profundamente, numa profundidade que a mente humana é incapaz de compreender. Compreenda o que é a graça, irmão, é impossível. A graça que nos alcançou é impossível de ser compreendida com a nossa mente. Como? Não tem como, irmãos, pensar que um pai doou o seu filho para morrer em nosso lugar numa cruz daquele jeito. Isso é graça. A definição de graça é favor imerecido. Eu sei que você sabe disso. Nós não merecemos, mas mesmo assim Ele nos deu graça. Você pode dizer aleluia? Quando você diz isso, você está dizendo: eu reconheço isso, Pai. Você participa de um culto dizendo para Ele: eu reconheço isso, Pai. Que eu não mereço nada, eu não mereço estar nem aqui sentado, mas a tua graça me trouxe até aqui nessa noite. A tua graça me levantou do meu leito e me trouxe até aqui hoje. Se eu respiro é pela tua graça, se eu ando é pela tua graça. Irmãos, como foi difícil para eu entender essas coisas. Às vezes a gente acha que até um pastor não passa por essas coisas. Passa, irmão. A gente também sofre, a gente também chora. Nós sangramos igual cada um de vocês. Mas a graça também nos alcança, igual cada um de vocês. Irmãos, Deus é tão maravilhoso. Salmos capítulo 25, verso 5. Como eu gosto desse versículo. Pois quando eu olho um salmista, são 150 salmos. Eu não gosto de matemática, mas alguns números eu gosto muito. Dentro dos 150 salmos eu vejo um reconhecimento da pessoa do soberano Deus. Um Deus criador poderoso. Os salmos vão falar coisas tão tremendas que eu fico de queixo caído, irmãos. São adorações profundas.
Eu falei no primeiro culto, como é difícil encontrar alguns cânticos que olhem para Jesus e reconheçam quem Ele é. São cânticos chamados cristocêntricos, onde Cristo é o centro da adoração, onde Cristo é glorificado e não o eu. Porque muitas das vezes, nós cantamos, eu preciso de Ti. Olha para mim, Deus. Deus me deu uma canção um tempo atrás que era o oposto dessa, olha para mim. E ela dizia, eu não preciso pedir para Ele olhar para mim, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares, nos observando. Um atributo natural de Deus é a sua onipresença, Ele está em todos os lugares. Eu não preciso pedir para Ele olhar para mim, porque Ele sabe. E sabe o que é mais legal? Que a Bíblia ainda vai dizer que os braços dele não estão, Ele não está encolhendo os braços, pelo contrário. Ele está todo o tempo dizendo, vem. Isso é uma verdade que você precisa guardar no teu coração. Irmãos, tem versículos que eu aprendi com a minha avó, com meu pai, com minha mãe, antigos, também dos Salmos, antes da gente ler esse aqui. Que diz, por exemplo, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Está lá no Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Versículos que me levam a entender que se essa verdade ela é guardada no meu coração, minha vida no pecado, ela cada vez vai diminuir mais e cada vez mais. Não é assim? Me leva a entender que quanto mais verdade eu guardo, mais luz eu tenho nos meus caminhos. Mais verdade, mais luz, mais luz. Você anda errando, anda não compreendendo coisas que estão acontecendo ao teu redor, creia que se você conhecer cada vez mais a verdade que é Cristo Jesus, mais luz haverá no teu caminho. Mais discernimento você vai ter, porque o seu caminho, as trevas vão se dissipando, porque a luz de Cristo vai na frente. Querido, isso é muito forte, porque nós precisamos guardar palavras como essa. Você vai falar assim, eu já sei disso. Até esqueci de falar no primeiro culto, eu falei, gente, isso tudo aqui você já sabe, tenho certeza disso. E eu trouxe uma palavra que Deus me deu, cheia de textos bíblicos, só para testificar a tua fé nessa noite. E consolidar coisas tremendas no teu coração, de forma que você saia daqui de cabeça erguida por aquelas portas. E o reino de Satanás vai olhar para você de forma diferente nessa noite, em nome de Jesus. Porque você vai sair daqui com verdades mais calcificadas em seu coração. E se o Espírito Santo selar isso, você podia dizer aleluia nesse momento. Deus é bom, não, irmãos? Salmos 25:5 diz, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Quando eu olho esse versículo, por que eu gosto dele? Porque o salmista, ele não conhecia Jesus como nós conhecemos hoje. Nós temos uma Bíblia que fala sobre Jesus. Nós temos amigos que nos falam e nos edificam sobre Jesus. Nós temos mensagens na internet que falam sobre Jesus. Nós temos canções que falam sobre Jesus. O salmista, o que ele tinha? Se tivesse uma harpa, era muito naquela época, irmão. Ele tinha um campo e disposição, era o que ele tinha. E vamos lá. Oi, Deus. E começava. E cantava, adorava, talvez dançava, pulava. Era isso que ele tinha. E que não pense que era pior do que a gente não, porque às vezes eu acho que era muito melhor que a gente. Não tinha nada para tirar nossa atenção, não tinha nada para nos atrapalhar, apenas os vastos campos e a presença do Senhor. Mas ele não teve oportunidade de ter uma Bíblia para ler algumas coisas. Mesmo assim, ele escreveu isso. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Onde está a tua esperança, querido? Onde você tem posto a tua esperança? Esperança de ver sonhos concretizando. Esperança de ver os filhos bem, o marido bem, a esposa bem. Sonhos de ver aquele familiar teu que não está bem de saúde. Onde você está depositando a tua esperança de ver ele curado? De ver teus familiares salvos? A tua esperança de ver Fraiburgo salva para Cristo Jesus? Onde você tem depositado a tua esperança, querido? O salmista, há tantos anos lá atrás, já dizia, está o tempo todo no Senhor a minha esperança. Muitas das vezes, talvez você, como eu,
tenha posto a esperança em pessoas, em coisas, em situações. E eu vim aqui nessa noite para te dizer, não faça isso. Conheça a verdade que vai te libertar. Conheça esse Jesus a cada dia mais da tua vida, porque Ele é o único. Nenhum pastor vai fazer isso por você, nenhum líder, nenhuma banda de louvor, nenhum recepcionista, nenhum emprego, nenhum relacionamento, ninguém vai fazer isso. Só Jesus Cristo pode fazer. Ele é o único caminho, nós somos apenas placas apontando para Ele. Como o Jonathan falou, os púlpitos são lugares muito preciosos. Não pode ser compartilhado com qualquer um, principalmente com aqueles que sobem aqui, que não apontam para Jesus. Tem apontado para fortunas, para coisas. Não! Que se levante no meio cristão. E talvez Fraiburgo seja chamada para fazer isso. Talvez Fraiburgo seja pioneira numa verdade em Cristo Jesus profunda, que o Brasil conhecerá. Não mais a corrupção, não mais a avareza, não mais a prostituição, não mais tantas coisas que nós estamos vendo. Mas quem sabe não vai ser conhecida como a terra da maçã, mas como a terra que o Senhor tocou o dedo lá. Quem sabe? Por que não? Isso vai do coração de um povo que diz, Senhor, nós estamos aqui. E nós acreditamos nessa palavra, pois ela é verdade, ela é verdadeira, eu creio. Tem gente que não acredita em voto. Eu gosto. Se você me acompanhar nas redes sociais, você vai ver que uma hora eu estou barbudo, outra hora eu estou sem nada. Uma hora eu estou cabeludo, uma hora eu estou sem cabelo. Uma hora eu estou mais gordinho, outra hora eu estou mais magrinho. Eu gosto de fazer muitos votos, irmãos. Sempre tive isso. Também sempre tive que se você fez um voto, cumpra. Cumpra. Eu não acredito em algumas coisas que os crentes já deixaram de lado. Mas eu sou um crente que crê no que a palavra de Deus diz. E nós temos nossa filha de 10 anos, a Sara. Ela é uma bênção de Deus. Tem suas fases abençoadas, igual qualquer criança. E eu quero te contar uma coisa sobre a Sara e sobre a Isabela, que está na barriga, mas já é um milagre de Deus. Minha filha Sara, de 10 anos, nós estávamos numa outra casa que a gente morava lá em São Mateus, e eu tinha começado a ensinar violão para ela. E a gente estava na sala brincando lá, e eu comecei a tocar, e ela queria pegar algumas notas. Eu falei, filha, agora eu não vou te ensinar nada. O pai está aqui adorando a Deus. Eu queria ficar quietinho agora. Mas sabe como é que a criança fica ali, né? E a gente estava tocando essa música, Santo Espírito. E eu fazendo 2 acordes, que essa música tem 3 no máximo. E a gente tocando ali. Minha esposa foi tomar banho, eu continuei tocando, ela sentada me olhando, e a gente começou a adorar a Deus juntos. Começamos a adorar a Deus, e de repente senti um negócio diferente na sala, né? Pastor, um negócio meio do céu ali, sabe? Você sabe quando a atmosfera muda. Isso é para quem crê, irmãos. Se você crê, você vai entender o que eu vou te falar. Porque tem gente que não acredita que Deus pode mudar uma geração e usar essa geração. Eu sempre ministrei louvor, apesar de não ser cantor. E eu sempre orei pelos meus filhos. Falei, Senhor, usa também na música, se possível. Minha filha começou a cantar e eu vi que mudou a atmosfera daquele lugar. E eu falei para ela, filha, eu vou fazer 2 notas e você canta o que você quiser. E eu continuei com os mesmos acordes de Santo Espírito. Irmãos, eu creio que o Espírito Santo de Deus começou a usar minha filha ali. Ela começou cantando no mesmo tom, no mesmo tempo de música, no mesmo... Tudo certinho. Como alguém que conhecesse música assim profundamente. Tem até a irmã da música aí. Hoje eu não vou nem cantar. Também nem dá. A Sara começou a cantar, irmãos, de um jeito. Na canção ela dizia coisas, por exemplo, assim, Senhor, nós temos pecado muito diante de Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. A Tua igreja tem falhado contigo, Senhor. Perdoa, né, filha? Começou a fluir, irmãos. Eu fiquei assustado, irmãos. Como é que uma criança, hoje ela tem 10, ela tinha 8, eu acho, né, irmão? 8 ou 7. Como é que uma criança, né? Ela ia cantar, né? Ciranda, cirandinha na minha cabeça. No ritmo de Santo Espírito, né? Não, ela começou a cantar, Senhor, perdoa-nos. Pai, nós te amamos. E na mesma melodia de Santo Espírito. E aquilo foi fluindo. Irmão,
Eu tentando continuar tocando, porque eu não conseguia. Tentando me segurar, porque eu queria ver onde aquilo ia dar, irmão. Porque começou a fluir o Espírito Santo naquele lugar de um jeito, e minha filha sendo tocada. Ninguém pôs a mão, irmão. Nada contra impor as mãos, é bíblico. Mas eu não impus as mãos, não, ela só estava ali. Só existia a presença dele ali também. Eu não pedi para ele, ó, Espírito Santo, vai lá e toca ela agora. Não, eu notei que existia uma atmosfera diferente e eu senti. Canta, filha. Irmãos, e nós ficamos ali. Minha esposa saiu do banheiro. Eu falei, amor, vem ver. Vem ver esse negócio aqui, amor. E ela saiu, daí a Sara ficou com vergonha. Daí tinha uma paredezinha, daí ela aí se escondeu lá atrás. E eu falei, acabou o mover, né? Acabou nada, irmãos. Continua. Minha esposa estava encostada atrás da pilastra lá e chorando. Irmãos, minha filha pode não ser uma médica famosa, pode não ser a maior arquiteta aí, pode não ganhar fortunas, mas eu sei que ela está nas mãos de Deus. E Ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, irmãos. Ainda tem gente dizendo que nada pode acontecer nessa geração. Pode sim. Se não for na nossa geração, irmão, vai ser na próxima que está vindo. Porque Deus, Ele vai usar quem está disponível para Ele. Quem conhece a verdade que é Jesus se coloca disponível. O que a Sara fez naquele dia, se colocar disponível naquele momento. Ela se colocou e Ele fez. Já tivemos um momento com os nossos líderes lá na igreja, lá que a gente estava orando, ela era pequena. Tem gente que não traz o filho para a igreja. Não, meu filho é muito pequeno, está muito frio. No Rio de Janeiro era pior, irmão, não era frio, era o calor. Eu tinha que pregar algumas igrejas lá de terno e gravata, irmãos, era uma tortura. Levar minha filha, eu fui para o Rio de Janeiro, minha filha tinha 2 meses, quando eu fui lá, fazer meu seminário. Ela ia para todos os cultos com a gente. Está aí, ó, saudável, inteirinha, não caiu nenhum dente, caiu alguns, mas nada a ver com isso. Irmão, quer uma verdade? Aqui é o melhor lugar para os nossos filhos estarem. Ensina enquanto é criança, quando for adulto, diz a palavra, ele vai continuar. Nenhuma semente é desperdiçada na mão do Espírito Santo, nenhuma. Ele não erra o lugar, nós erramos, ele não. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ele não erra. Pastor, meu tempo já foi, né? Meu Deus, eu falo demais. E para mim isso é um milagre. Vocês entendem esse milagre? Ver uma criança acontecendo, não é porque é minha filha não, irmãos. É porque aconteceu com ela. E pode acontecer com qualquer criança. Seu filho, sua filha pode vivenciar coisas como... mas eles não tocam, cantam nada. Diz a palavra de Deus em Êxodo, eu não lembro agora de cabeça, se é o capítulo 30... Deus cismou de fazer um tal de tabernáculo lá naquela época. Ninguém sabia eles não sabiam mal costurar, irmãos. Não sabiam manipular o ouro, a prata, o bronze. Sabe o que ele resolveu fazer? Junta aí uns aí, uma meia dúzia, vem aqui, cheguei. Ele começou a dar habilidades específicas a quem ele queria, para que o tabernáculo fosse construído. Sabe o que isso significa? Que se a tua cidade precisa de um médico, Deus pode levantar um médico aqui agora. Pastor, você já viu quanto é que está a faculdade de medicina? Não preciso ver, irmão, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Irmão, a cidade precisa não sei o que, Ele pode levantar aqui. Vamos falar mais perto, a igreja, do que a igreja precisa? Ele pode levantar, Ele pode te dar uma habilidade para servir o reino. Meu professor de flauta transversa lá do Rio de Janeiro, aos 60 e poucos anos, descobriu que ele era um pintor. Sabe por quê? Lá tem as caixas de luz, sabe as que o carinha vai lá e marca, né? É Copel aqui? Não é Copel, né? Celeste, nossa, aqui é bonito o nome. Na nossa terra lá é Copel e lá no Rio é Light. Então ele olhou para aquela caixinha de luz e ele achou feia. Sabe o que ele fez? Comprou tinta guache e 2 pincéis. Pegou, molhou e começou a pintar. 15 minutos depois tinha uma paisagem naquele lugar. Ele olhou aquilo. 60 e poucos anos, sou músico. De repente descobriu que era um pintor. Hoje, ele ainda toca, mas vive das obras de arte que Deus deu para ele. Na crise que o país está, ele ainda tira dinheiro da arte, que não tem nada a ver com o governo. Ainda dá dinheiro para o governo, claro, mas Deus levanta.
com quem Ele quer. Não tem idade para Deus. Não tem idade para Deus. Vamos um pouquinho mais para frente. Eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou te falar. Verdade tem a ver com certeza. Como eu falei, eu não gosto de matemática, mas eu gosto de números. Os irmãos sabem quantos livros tem na Bíblia? Quem sabe, fala alto aí, vai. 60. Já viu? É bonito? 60. Vamos ver se o outro fala primeiro, daí eu completo. 66. O Novo Testamento tem quantos? E o Antigo? O Antigo? 66 livros ao todo, né, irmão? 39 no Velho e 27 no Novo. É brincadeira, tá, irmãos? Não vai levar ao céu você saber isso, não. Crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Pronto. Mas eu estou falando isso porque, assim, nós temos 66 livros, eu não sei quantos capítulos tem, nem versículos, eu não lembro agora, eu já fiz essa pesquisa, mas não lembro agora. Eu escolhi apenas um, Romanos 8, que é um dos meus textos, talvez o texto preferido meu na Bíblia, é Romanos capítulo 8. É um texto muito forte, muito impactante. E eu peguei esse texto e, de certa forma, eu parafraseei, se assim posso dizer, 5 coisas, 5 certezas, que você precisa sair daqui tendo. 5 certezas. Eu quero ler essas 5 certezas. E eu peço ao Espírito Santo que faça você entender que a verdade que é Cristo Jesus tem a ver com certeza. Você precisa ter certezas. Quando você tem a verdade, você tem certezas. Eu peguei apenas um livro e apenas 5 certezas. Imagina se você fizer isso com toda a Bíblia. A primeira certeza que não recebemos um espírito que nos escravize, mas o espírito que nos adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8,15. Segundo, certeza que os sofrimentos atuais não podem se comparar à glória em que nos será revelada. Romanos 8,18. Terceira, certeza que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Romanos 8,26. Quarta, certeza de que enquanto aqui vivermos, enfrentaremos a morte todos os dias. No entanto, em todas as coisas seremos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 33 e 37. Quinta, certeza que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra coisa na criação pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Você acha que Satanás quer que você tenha pelo menos essas 5 certezas? Não quer. Agora gruda só essas 5 na tua geladeira, igual minha avó fazia lá em 1900 antigamente. Sabe aqueles papelzinhos, irmão? Até papel de pão minha avó pegava, comendo, com a Bíblia do lado lá, tomando café da manhã. Rasgava aquele pedaço de papel de pão. Papel de pão hoje é bonito, irmãos. Vai 30 anos atrás para você ver. Era aquele negócio feio, irmão. Não era retinho, passadinho igual tem hoje. Mas ela rasgava uma tirinha. O imã de geladeira não é esses bonitinhos também não, irmãos. Às vezes nem tinha. Pegava durex, né, e colava lá na geladeira. Aquelas geladeiras lindas antigamente. Deixava ali na geladeira. Toda vez que passava, ela lia um versículo bíblico e tentava decorar ele. Todas as vezes. Foi assim com minha avó, foi assim com minha mãe. E a gente tem tentado lá em casa alguma coisa. E quando eu digo tentado, é porque a nossa atenção ela se perde no dia a dia. Os nossos desejos, eles enganam a nossa vista, muitas das vezes, de forma a nós deixarmos de lado coisas tão maravilhosas. Eu não vou perguntar isso, mas só para você entender o que eu estou dizendo. Eu venho de uma família que se fazia culto doméstico. Você já ouviu falar nisso? Não é célula, não é pequeno grupo, é culto no lar, um culto doméstico. Eu fui criado assim, irmão, era todo dia. Papai chegava em casa, sentava a gente, era assim, cada dia era um que pregava. Na minha primeira Bíblia, que está lá em casa ainda, irmãos, eu mal sabia sublinhar os negócios. Eu li um versículo para tentar entender, não entendia nada, né? Antigamente você pegava Salmos capítulo 1 e lia lá, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Hoje você lê lá, né? Como é feliz o homem que não para, não... daí ficou mole, né? Vai na minha época ser um adolescente para você ver, né?
Cantava um hino que até hoje não sei o que significa, algumas coisas lá, irmão. É lindo, mas tipo, nem... Mas era uma fase boa, irmãos, porque os versículos, a maior parte ainda do que eu sei, os decorados daquela época. Que meu pai me levava para EBD, sabe? Que a gente cantava no culto assim. Ele me dava a mão, eu pequenininho, a gente cantava lá. Hoje levar uma criança e um pai para cantar junto, a gente quase não vê, né, pastor Jonathan? Eu vou com meu filho ali adorar o Senhor, vou cantar uma canção. A gente não vê. Hoje a gente vê um monte de gente querendo ser estrela. Mas o céu já tem as estrelas que o Senhor desenhou. Agora o Pai quer filhos que o adorem em espírito e em verdade. Filhos que o amem. Filhos que não queiram nada mais a não ser a presença dEle. Filhos que não queiram fama. Se a fama vier, glória a Deus por isso, irmão. Não tem nada de errado, mas olha, veio porque o Senhor deu, não porque eu busquei. Eu brinco com o pastor Jonathan, mas eu fiquei assustado mesmo quando vi aquele negócio no Facebook. Mas eu fiquei muito feliz, porque eu falei, glória a Deus pela vida do pastor. Irmão, aprende uma coisa, vou te ensinar uma coisa que mudou a minha vida. Glorifica com aquele que está vencendo. Porque quando você faz isso, você atrai o favor do Senhor. Na mesma hora eu falei assim, louvado seja Deus, porque é mais uma voz que se levanta no nosso país. Se lá no site lá do pastor Cláudio Duarte, nem sei quem é que fala aquele negócio, está sendo promovido o pastor Jonathan, glória a Deus por isso, porque tem um pastor sério, comprometido com Deus, que vai pregar uma palavra que é viva e verdadeira. Ah, mas é um curso, está sendo vendido lá, não importa, está sendo vendido pornografia, torto e solto na internet, e tem muita gente nem comprando, absorvendo. Ah, ainda bem que é na internet, não, nas novelas, nos seriados. Mas Deus conseguiu colocar o Jonathan lá. Eu louvo a Deus por isso, irmãos. Eu aprendi a glorificar pela vitória dos outros. Sabe por quê? Porque isso também é uma verdade que liberta. Quanto mais eu glorifico a Deus, mais eu atraio o favor de Deus. Agora, não porque é uma troca, tá? Ok? Não porque é uma troca. Mas porque o Senhor se agrada do coração que celebra a vitória do próximo. Porque Ele diz na sua palavra, ama ao teu Deus em primeiro lugar e acima de todas as coisas, com força, entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então o que eu quero para mim, eu tenho que desejar para o outro. Irmãos, vamos correr aqui, porque o Jonathan já está me olhando diferente. Vamos ao primeiro ponto então, que no outro culto foi o maior, agora vai ser o menor. Então, correndo. O primeiro ponto é o caminho. Nós falamos da vida que é Jesus, da verdade que é Jesus, e o último é o caminho. Caminho tem a ver com processo. Processo ninguém gosta, porque é um troço chato. Processo é muito chato, irmão. Minha esposa está grávida, eu estou doido para conhecer minha filha pessoalmente. Irmãos, quando eu vou naquela ultrassonografia, eu me seguro ali, porque é uma coisa... Meu Deus, é um milagre ver um ser ali dentro nadando, e vai para um lado, vai para o outro. Aí você olha na tela, parece um mundo. Olho para minha esposa e falo, nossa, está tudo aí dentro. E eu falo, como é que deve ser o rostinho dela? A gente fazia isso com a Sara, como é que deve ser? Pai, não dá um nariz como o meu, dá igual da mãe. Deus ouve a oração, irmão, olha que nariz lindo. Irmãos, mas não tem como eu chegar ali, enfiar a mão na barriga da minha esposa e tirar minha filha. Existe um processo de pelo menos aí 8 a 9 meses para uma gestação. Quando nós interrompemos uma gestação, Deus pode vir com providência e trazer vida. Eu não vou dizer que não pode. Pode. E eu digo que pode porque de repente você interrompeu um processo precioso na tua vida. Mas hoje você está entendendo o que está sendo anunciado aqui. E eu quero te dizer que Deus traz vida para um bebê que veio antes. Eu vi bebê de 5 meses, irmãos, ter vida. Até menos, eu acho, né? Já tem histórico. Porque Deus é o Deus da vida. Mas o processo é 8 a 9 meses, é isso? Não estou falando besteira não, né? 8 a 9 meses é um processo, irmão. Eu posso querer o quanto for, sapatear lá em casa, orar, jejuar, fazer 40 dias de jejum, jejum de Daniel, jejum do Apocalipse, jejum de, sei lá, inventar jejum, andar de cabeça para baixo. Não vai acontecer, irmão. É um processo. Quem joga videogame sabe, né? Eu falei no primeiro culto, né? Não dá para pular de fase, irmão. Hoje dá, né? Tem os macetes lá. Mas na vida normal não dá, irmão. Mas tem muita gente que quer pular o processo e como não pode,
acaba saindo do que Deus tem de melhor para cada um de nós. Irmãos, eu separei uma frase aqui de um camarada chamado Peter Drucker, que diz o seguinte: uma decisão, se eu tomei uma decisão, né, só se torna eficaz, ou né, só vai adiante, ou só vale a pena, quando os comprometimentos com a ação são incluídos na decisão desde o início. Ou seja, se eu decidi algo aqui no início, eu tenho que me comprometer com todo o processo. Porque o processo ele tem 3 partes, pelo menos: início, a continuidade e o final. Maturidade cristã tem a ver com terminar coisas. Uma pessoa madura na fé, ela já entende que se eu comecei algo, eu tenho que terminar. Não dá para começar coisas e deixar sem terminar, eu preciso ir até o final. E aí o que acontece? Muitos de nós têm acabado com os processos, porque a gente quer pular de fase. Mas assim como o caminho que eu estou falando, que é Jesus Cristo, tem a ver com os processos, também tem a ver com comprometimento. Eu preciso me comprometer com esse caminho. Eu preciso me comprometer com esse Cristo Jesus, que um dia eu disse: eu o aceito de todo o meu coração. Eu quero você, Jesus. Vem, Jesus, faz parte da minha vida. Se um dia eu disse isso, então eu já me comprometi com o início. Então agora eu vou na continuidade, na certeza de que um dia ele volta para buscar a noiva dele, a sua igreja, e que eu vou estar junto lá em nome de Jesus. E você? Então, guarde aí, caminho tem a ver com processo, e processos com comprometimento. Você precisa se comprometer. E comprometimento, obviamente, vai ter a ver com, sabe o quê? Pagar um preço, abrir mão de coisas. Saber que de vez em quando você vai ter que abrir mão de estar numa roda de amigos para estar orando. Vai ter que abrir mão de um churrasco, porque jejum e oração não é coisa dos apóstolos, é coisa para hoje em dia. Entender que é bom estar em família, mas entender que é melhor ainda estar na presença de Deus, na família original. Eu sei que é difícil, irmão, simplesmente olhar para isso e falar assim: falar é fácil. Não, eu sei que é difícil fazer, porque eu também passo por isso. Mas eu quero te dizer que se você um dia quer ir até o Pai, esse é o caminho, esse é o processo, e esse é o nível de comprometimento que Ele espera. Nada menos que isso. Comprometimento do começo ao fim. Mateus 24:13 diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele não está dizendo assim: você foi salvo agora e senta aí, pronto, só espera a volta de Jesus. Ele está dizendo assim: levanta do teu lugar e faz alguma coisa. De igrejas cheias, irmãos, nós temos um monte. Mas um monte, às vezes, de pessoas de corações vazios. Aqui não é assim, glória a Deus, amém? Aqui tem uma igreja vibrante, cheia, e também com corações cheios, comprometidos com o caminho, com o processo. Aleluia ou não? Olha aí, pastor, que bênção. Mas alguns ainda dizem assim: irmão, ô pastor, ô líder, pai, mãe, sabe o que é? Eu preciso me enturmar, eu preciso me adaptar. Sabe, eu entrei para a faculdade agora, e daí para eu ser aceito pelos meus amigos, eu tenho que beber uma cervejinha de vez em quando. Eu tenho que estar naquela roda, porque Salmos, capítulo 1 não existe, é coisa da antiga aliança. Da nova aliança agora, eu posso me assentar na roda dos escarnecedores. Ou seja, na roda daqueles que falam mal, falam besteira, que perdem o seu tempo. Querido, eu quero te dizer nessa noite, seja nova ou velha aliança, princípios bíblicos nunca morrem. Eles são vivos até hoje, e serão até a volta de Jesus Cristo. Amém ou não amém? Amém. Mas muitos ainda estão dizendo isso. Pastor, sabe o que é? Lá no meu trabalho todo mundo é corrupto, todo mundo rouba, então eu tenho que também pegar minha parte, senão fica mal para mim. Não, você não tem que fazer isso. Você não tem que fazer isso. Ah, pastor, que lá no meu colégio, eu sou uma adolescente que tem que ficar, pastor, porque ficar é modinha. Tem não. Tem não. Princesas e príncipes do Senhor não ficam com ninguém. São separados por um tempo, propósito e direção vinda dos céus. Irmãos, isso é muito sério. Mas muitos ainda hoje dizem: eu preciso me enturmar, eu preciso... Essa frase
Essa tu deve escutar muito. Eu preciso ser aceito. Então meu cabelo tem que estar desse jeito. Eu tenho que estar magro, fitness. Eu tenho que estar gordo. Eu tenho que estar alto, baixo. Eu tenho que ser magro. Eu tenho que usar roupa tal. Eu tenho que usar o spinner. Que agora a moda era o spinner. O meu está na porta do meu carro. Mas enfim, irmãos, é tudo modinha. Não, temos que estar dentro das modinhas. Não temos, irmãos. Ou você faz um negócio porque você gosta. Eu vou ali tomar um sorvete porque eu gosto. Não, mas tem gente que vai tomar um sorvete porque os amigos... Não, está todo mundo tomando sorvete, eu tenho que tomar sorvete. Mas peraí, eu não gosto de sorvete, por que eu vou tomar sorvete? No dia que os amigos pular do prédio, vai pular todo mundo junto. Não tem lógica, irmãos. Mas é uma geração ilógica. E sabe por que fazem isso? Porque simplesmente acham que se não fizerem isso, serão odiados. Meu Deus. Irmão, João capítulo 15, verso 16 diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vô-lo conceda. Esse texto está dizendo, sabe o que, irmãos? Eu te escolhi, vocês não me escolheram. Eu escolhi cada um de vocês. Sabe quando você estava sendo gerado? Eu estava lá, eu vi. Eu gosto muito de Jó. Jó, quando ele dá uma olhadinha diferente para Deus lá em toda aquela turbulência na vida dele, Deus fala assim para ele: viu, onde é que você estava quando eu criei os mares, a terra? Onde é que você estava, Jó? Imagina Deus perguntando para você isso: querido, querida, onde é que você estava quando eu criei todo esse céu bonito aí, ó, que está tendo aí? Sabe esse frio que você está sentindo? Eu que criei. Onde é que você estava mesmo quando eu criei isso aí? Sabe? Sabe a maçã que a terra produz, que é uma delícia? Meu Deus, que maçã deliciosa. Fui eu que gerei. E onde é que você estava? Isso é muito sério, irmãos. Ele nos escolheu, mas a gente diz para ele: não, tu me escolheu, mas aquele grupinho lá do meu colégio não me escolheu. Sabe, para eu ser aceito pelo meu gerente no trabalho lá, eu tenho que fazer algumas coisas, omitir algumas coisas, fazer de uma certa forma para agradar A, B ou C. Pois escute a voz do Senhor te dizendo: Ele te escolheu. Você não precisa agradar ninguém. Você não precisa se enturmar com ninguém por causa de favores. Você não precisa ceder a nenhuma tentação para chegar em lugares. Mas eles vão me odiar, você não está entendendo? Sim, eles vão te odiar. Eles vão te odiar. Como assim, pastor? Mateus 10, 22 diz: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim, novamente ele diz, será salvo. É difícil, irmãos, eu não estou falando de algo que seja fácil. Eu falei para vocês no começo dessa mensagem, que no dia que eu falei para o Senhor: Senhor, eu quero te sentir plenamente. Eu quero compreender mais da tua presença. Eu quero ter mais do Espírito Santo. Eu quero. Foi quando Ele começou a trazer essas palavras ao meu coração. E não foi fácil para mim, irmãos. Não foi fácil para mim. Essa mensagem vem debaixo de lágrimas, de dor. Porque foram trabalhadas coisas no meu coração que, assim como alguns dos irmãos, talvez, eu não estava querendo abrir mão. Eu estava, não, Senhor, tem que ser assim. Não tem, é do jeito dele. Aí eu vou fazer assim porque eu chego em tal lugar. Não, não tem que fazer isso. Irmãos, quando a luz de Cristo, ela resplandece através de nós, não somos nós que vamos nos enturmar com as pessoas vêm se enturmar com a gente. Elas vêm. Mas nós temos que evangelizar. Temos, irmãos, eu sei disso tudo. Mesmo sabendo que Atos vai dizer o seguinte, que enquanto os apóstolos se reuniam lá, e no partir do pão, no compartilhar, no se edificar mutuamente, o Senhor acrescentava. Diz a palavra. O Senhor trazia os que iam sendo salvos. Era o Senhor que fazia. Às vezes nós usamos algumas coisas como pretexto. Irmãos, a gente pode começar a orar aqui hoje, e pessoas podem começar a entrar por essa porta daqui a pouco, do nada aqui. Isso pode acontecer aqui. Isso pode acontecer quando você estiver lá na tua casa hoje ainda, alguém bater na tua porta hoje ainda, precisando de uma luz, precisando de sal, porque você é chamado para ser luz e sal sobre essa terra. Ainda hoje pode acontecer isso. Alguns talvez vão lanchar depois daqui.
vão estar na casa de amigos. De repente não, porque eu estou demorando muito. Mas Deus vai te usar, irmãos. Deus vai te usar. E eu quero terminar, irmãos, pedindo você para ficar de pé.